Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao 33. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. E Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos e pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensa como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estimados homens que acompanham a palavra diária, hoje a palavra de Deus que ilumina o nosso dia está aí na relação com os discípulos. E Jesus quer provar como os discípulos estão compreendendo a sua missão. E ele pergunta: que dizem aí quem eu sou? E aí uns dizem Elias, João Batista, é um dos profetas. Mas Jesus quer saber, e agora vocês? Jesus quer perceber, tocar na fibra da alma dos apóstolos e discípulos, se estão compreendendo Jesus e a sua missão. Mas no final nós já sabemos aqui o que aconteceu, né? Quando Pedro também, quando Jesus diz a função dele, por que é que ele vem, é a missão dele, Jesus fala em curtas palavras e Pedro não aceita esse discurso de Jesus e quer repreender a Jesus. Por quê? E aí Jesus repreende a Pedro. Nós temos que nos colocar nas pessoas que estão ali, nos discípulos e também nos apóstolos. Eles têm uma imagem do Messias e Jesus vem como Messias e ele tem essa imagem que foi transmitido a eles pela tradição, né? E eles projetavam isso na pessoa de Jesus. E eles não aceitavam o que Jesus falava sobre a morte e a ressurreição. Eles queriam o Messias, provavelmente o Messias que realmente instaurasse uma renovação aqui na terra como Messias, como Filho de Deus enviado. E por isso que eles não aceitavam uma morte de Jesus, não estava em cogitação. E para Jesus o reino, ele se instaura com a encarnação, com o anúncio e também com a ressurreição. Então o reino ele não é um momento, ele é um conjunto de elementos da vinda de Jesus aqui na terra. Então faz parte de todo o contexto da vida de Jesus esse anúncio do reino. E Jesus quer mostrar para os apóstolos e discípulos, que a ressurreição faz parte da implantação do reino. E ele percebe que os discípulos não estão compreendendo ainda, e aí na pessoa de Pedro eles recebem uma repreensão de Jesus. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. É evidente que os discípulos estão pensando como homens, estão pensando segundo as suas categorias. E nessas categorias humanas, Jesus está ensinando
a cada um dos discípulos e dos apóstolos sobre o reino de Deus. Então vamos pedir pela intercessão da nossa querida Mãe de Deus, que também a gente vá compreendendo esse mistério do reino de Deus aqui na terra, no qual eu já estou no reino de Deus. É um reino que não está completo na sua plenitude ainda, né? Nós estamos aqui em via, estamos em caminho, estamos em procissão, né? E a meta final é a plenitude do reino em Deus. Então vamos pedir através da nossa querida Mãe de Deus que ela interceda muitas bênçãos para nós, para a gente compreender e degustar cada vez mais esse reino de Deus já instaurado aqui na terra e que cada dia mais ele vai crescendo em plenitude. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe Rainha, de todos os anjos e de todos os santos, especialmente de São José, que Deus Trino o abençoe neste dia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.